gostoso. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. No programa em discussão de hoje, vamos falar sobre a situação atual da infecção no país. E para essa conversa, eu recebo Naira Scartesini Sena, que é ginecologista e obstetra, e Tami Marchiori, que é neuropsicóloga. Sejam bem-vindas aqui à Rede Alesp. Obrigada. Bom, a gente tem um dado aqui que entre 2010 e 2018 teve um aumento no número de infecções por HIV de 21%. A que se dá esse aumento, né? Uma doença que logo no início causou, né, um terror, né, na sociedade. Parece que depois as pessoas não têm mais medo. O que aconteceu? Tem muita relação com essa comoção que você realmente falou que tinha antes, né? Nos anos 80, era um medo mesmo, a gente via ídolos, pessoas que a gente conhecia, realmente morrendo, definhando na nossa frente. Tudo isso causou um medo e, consequentemente, as pessoas tomavam mais precaução, né? Tinham muito medo, muito receio. E depois, né, com toda a melhora no tratamento, toda a evolução que a gente teve, hoje a gente não vê tanto isso e até não se fala tanto disso como nos anos 80, por exemplo. Então, as pessoas acabam não tendo tanto medo, né? E principalmente fazendo sexo sem preservativo. Tem aquela lenda de que a pessoa que tem AIDS tem aquela cara, né? Desse jeito, eu vou perceber, né? Então, todas essas coisas acabam influenciando no aumento da infecção por HIV. A infecção, ela é de que maneira? Acontece de que maneira? A infecção acontece por contato sanguíneo. Então, a gente fala muito da relação sexual, porque na relação sexual sem preservativo, você acaba tendo um contato de secreções e uma criação de microfissuras na pele que permite essa contaminação, principalmente quando a relação acontece, a ejaculação acontece sem o preservativo. Além disso, a gente pode ter a contaminação também por transfusão sanguínea, por compartilhamento de seringas, por tatuagem ou uso de qualquer tipo de instrumento que possa entrar em contato com o sangue sem esterilização, por exemplo, ao fazer as unhas com um equipamento que não foi esterilizado e pode ter sido usado numa pessoa contaminada há pouco tempo atrás. Então tem todos esses cuidados, mas a forma mais fácil de contaminação é na relação mesmo. Hoje a sobrevida da pessoa que tem o HIV é muito grande, né? Principalmente com a medicação, coquetel. Eu queria que vocês falassem um pouco disso também. E essa relação com o medo, né? A gente vê que muitos jovens não usam mais o preservativo e se arriscam, né? Tem o coquetel. Alguns dizem assim. Na verdade, a gente tem duas frentes principais. A gente tem a frente dos jovens, que de fato não tiveram exemplos de ídolos que tiveram a doença e que padeceram da doença, porque na época não tinha tratamento. Então eles perderam a ideia do terror que você citou no começo. As pessoas não têm mais medo, elas não lembram mais disso. Essa geração mais jovem, de 20 e poucos anos, não lembra disso, não é presente na memória. Então, isso não move as pessoas a usar preservativo como deveriam. Por isso, a gente também teve um aumento da incidência de sífilis. Em contrapartida, a gente tem aí pessoas mais velhas, consideradas da terceira idade, mas que ainda estão ativas, que fazem novos relacionamentos, que conhecem novas pessoas e que não têm a cultura de usar o preservativo porque não viveram isso, porque viviam em relacionamentos estáveis, então não tinham essa preocupação. Essas duas frentes podem possibilitar um aumento da incidência da doença. A presença do tratamento, eu acho que as pessoas não se descuidam pelo tratamento existir. Não é um raciocínio do tipo, se eu pegar, eu trato. Ela não tem o exemplo da doença na sua evolução crítica e sofrida. Então, mesmo as pessoas que têm HIV, elas não manifestam a AIDS, que é de fato a evolução da doença, o consumo do ser pela doença. Então, a gente não tem mais aqueles exemplos, por exemplo, do Cazuza, né, que foi um ídolo que foi emagrecendo e foi sendo consumido pela doença. Então você vê as pessoas vivendo com HIV, mas vivendo vidas saudáveis e produtivas. Então isso tira um pouco o medo. E daí até falou do caso do Cazuza, né? A gente acompanhou o Cazuza definhando, né? Então assim, aos poucos, né, parando com as atividades e uma legião de fãs, né? E foi um sofrimento realmente nacional. E
Essa falta, então, de aproximação com essa realidade, com aquela realidade, né, que nós tivemos, faz com que a pessoa tenha um outro comportamento, e daí a gente vê os jovens, vê também os idosos, né, mulheres. É porque, felizmente, né, com a evolução dos tratamentos, as pessoas têm vidas normais, assim, né? Claro que os tratamentos são fortes, têm, né, efeitos colaterais, mas assim, as pessoas têm vidas normais. Então, não tem esse medo, essa comoção nacional, né, nem internacional. A gente teve vários ídolos nos anos 80. Sim. Então, claro, isso não fica tão forte, né? Tem também uma questão de educação em casa, que é super importante, né? Como na época era super perigoso, os pais também falavam disso, os jovens, estava na TV, estava em todo lugar, né? Hoje em dia a gente tem campanhas, né? Mas é mais fraco isso, né? E tem essa questão também que eu vejo de, vamos falar de educação sexual quando meu filho entrar na idade, né? E na verdade deveria ser uma coisa anterior a isso, né? A criança tá com 10 anos, não vou falar sobre sexo com ela. E na verdade você tem que falar de uma forma da biologia mesmo, do perigo de pegar doenças, como você ensina. Você não ensina seu filho a atravessar a rua, por exemplo, e já manda ele atravessar, né? Você fala, é assim que atravessa a rua, agora vai. Sim. Não é assim, né? Então tem uma educação anterior, né, para você falar sobre isso. Então é interessante que os pais falem da importância, do perigo. Como ela falou, não é só a AIDS, né? A sífilis vem aumentando. Então tem outras questões envolvidas que são importantes da família tratar, também do governo e tudo isso, ter mais campanhas voltadas realmente à conscientização, tanto à prevenção da doença quanto ao tratamento. Que felizmente os dados mostram que assim as pessoas que contraíram o HIV, agora elas sabem mais. Então, o SUS fornece assim o tratamento, tudo isso está muito bom, está caminhando bem, né? E esses números estão melhorando. Felizmente, hoje em dia, as pessoas que pegam HIV, dificilmente, né, os números têm diminuído de que isso se torna AIDS, ou seja, isso evolui para a doença, né? Então, a pessoa fica com o vírus, mas o vírus fica contido ali, né? Então, a pessoa consegue viver e etc. Então, essa parte está boa, mas a questão da prevenção ainda está faltando, tanto nas famílias quanto por parte de campanhas. E também não quer dizer que a pessoa que tem a medicação também, a vida dela continua 100% saudável, né? Ela tem que tomar vários cuidados, né, doutora? Quais são esses cuidados? Na verdade, as medicações trazem muitos efeitos colaterais e esse acompanhamento é periódico e visto bem de pertinho para acompanhar, enfim, a carga viral e todos os exames sanguíneos. Então, por mais que o tratamento seja seja excelente, seja super efetivo, ele não tira determinados cuidados ou atenções que esse paciente tem que ter. Então, ele nunca pode ser levado em consideração como uma segurança. Tem o tratamento, eu estou seguro. Falando sobre a campanha, a falta dos ídolos doentes tira muito o assunto de pauta, né? Quando a gente tem os ídolos, e o Cazuza fez um ótimo serviço para toda a população, trazendo muito à tona e falando sem tabu do assunto do HIV. E isso traz para a discussão ali, na mesa de domingo. E, de fato, hoje em dia a gente não tem mais essa discussão, porque a gente não tem mais esses modelos a serem comentados. E isso faz com que a incidência aumente, infelizmente. Tem uma preocupação na questão das mulheres, né, infectadas com o vírus na gestação. O que muda, doutora? Existem riscos para o bebê? O que a medicina já encontrou que o bebê é preservado? Bom, segundo o SUS, a gente faz o teste de HIV pelo menos 3 vezes durante a gravidez, porque às vezes essa mulher não tem o diagnóstico e pode manifestar a doença ou ter esse diagnóstico durante o pré-natal. Então, a gente faz nos 3 trimestres da gravidez um teste de HIV, e sempre na internação, quando essa paciente vai ganhar o bebê. Porque durante a gestação, se ela sabidamente tem HIV, ela tem que fazer o acompanhamento conjunto com o infectologista e, em determinadas situações, usar medicações para evitar que isso passe para o bebê. Bem como quando esse bebê nasce, a gente precisa saber que a mãe tem HIV, tanto para bloquear a amamentação, porque é uma contraindicação de amamentação, uma das únicas que a gente tem, justamente pelo risco de contaminação,
quanto medicar esse bebê profilaticamente, preventivamente, nos primeiros dias de vida. Então, é um acompanhamento bem mais de perto. E dependendo da situação do HIV que ela tenha, isso pode ser até um indicativo de via de parto. Dependendo da carga viral, ela pode ser necessária a realização de uma cesariana para evitar a contaminação do bebê. Então, essa gestante é vista de forma diferente, com muito mais atenção. Toda gestante tem a obrigação de fazer o exame, todo ginecologista, obstetra pede esse exame? O exame de HIV e sífilis sempre nos 3 trimestres é o mínimo e básico necessário para ela fazer. Às vezes a gente vê no SUS uma paciente que chega sem pré-natal, que não teve acompanhamento, muitos hospitais do SUS já têm o recurso do teste rápido, que é um exame de sangue rápido, imediato, que você põe a gotinha de sangue para já identificar se ela tem HIV ou não, para que a gente tenha uma ação imediata naquele parto e com aquele bebê. Tem um número grande ou razoável de mulheres que chegam e acabam descobrindo ali, no momento que começam o pré-natal ou que vão para o parto, que tem o vírus? Isso depende muito da assistência de saúde a que essa mulher é exposta, né? Então, na rede privada isso é menos comum do que na rede pública, que muitas mulheres acabam não fazendo pré-natal, ou não tendo assistência, ou não tendo acesso à informação. Mas a gente ainda tem, sim, diagnósticos nesses momentos críticos. Doutora, e como essa mulher recebe essa notícia, né? Já vem a questão da gravidez, dependendo da situação, às vezes a gravidez nem é desejada, faz um exame, vê que está doente, né? Está infectado. Como que fica a cabeça dessa pessoa? O ideal seria realmente um psicólogo passar essa informação, né? Mas a gente sabe que não tem toda essa estrutura, não tem nem essa verba. Então, em geral, os hospitais eles têm um aconselhamento para dar esse resultado, para dar esse diagnóstico. E esse aconselhamento é muito baseado numa coisa que é primordial, que é a informação sobre o HIV, né? Então, porque quando a gente não conhece alguma coisa, seja lá que coisa que for, a gente tem medo em geral, né? Do que é desconhecido, do que a gente não conhece. Então, esse aconselhamento que em geral acontece é muito baseado nas informações. Quais são os direitos da pessoa, o que ela pode fazer, como é o tratamento, como ela deve fazer o tratamento, enfim. As opções que essa pessoa tem, como realmente essa pessoa transmite ou não a doença, enfim, informações sobre o HIV, isso é extremamente importante, né? E realmente, mesmo que fosse dado por psicólogos em todos os lugares, a base deveria realmente ser a informação para tirar esse tabu, para a pessoa entender que existe uma vida pós-HIV, né? E que se ela tratar, ela vive 20, 30 anos como qualquer outra pessoa, claro, com todos os cuidados que têm que ser tomados, com o tratamento, mas que não tem esse tabu de, eu recebi o meu atestado de óbito, né? Não é mais assim, infelizmente. Então, o importante é isso. Tem que ter um acompanhamento psicológico, depois a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que consegue esse acompanhamento, mas seria o ideal. Porque a pessoa tem questões dela, né, das expectativas de vida, trabalhar tudo isso, né? Trabalhar até um luto do que era para o novo que está vindo. Então, são várias questões que são importantes serem trabalhadas para a pessoa encarar isso da melhor forma. E muitas vezes para os familiares ou cuidadores dessa pessoa também. A gente sabe que durante a gravidez várias medicações são proibidas, né, para a gestante. E daí, nesse caso, a mulher precisa tomar a medicação. Causa algum problema para o bebê? Causa, por exemplo, parto prematuro? Tem alguma relação? Não. Existem medicações, existe aí uma ampla gama de medicações para o HIV, e algumas delas voltadas para o período da gravidez. Então, sempre aconselhada e nas dosagens corretas, essa medicação vai só trazer benefício, não vai trazer malefício nenhum. O HIV não é um fator de risco maior de parto prematuro, ele pode sim predizer a via de parto, como a gente falou, mas, em geral, o maior risco da presença do HIV é ela passar o vírus para o bebê, ou ela ter uma manifestação da AIDS, se ela tiver um HIV sem tratamento anterior, e daí ter complicações decorrentes disso. Bebês de mães contaminadas com o vírus, ele vai ter o vírus também ou não? Não necessariamente. Isso depende da carga viral, então de como essa mãe era tratada antes e de como ele foi tratado no nascimento. Então, muitas vezes, se todo esse acompanhamento foi correto, esse bebê não vai ter HIV na vida. Mas
todas essas etapas precisam ser cumpridas. E essa criança também é acompanhada Claro, periodicamente? essa criança é acompanhada na maternidade inicialmente e depois periodicamente em ambulatórios específicos, para justamente acompanhando os exames para, de fato, ter certeza que essa criança não tem HIV. Se ela tiver, como que vai ser a vidinha dela, a medicação, como que vai funcionar? É a mesma vida de qualquer paciente que recebe o diagnóstico de HIV, mas com o detalhe de que é uma criança. Então, ele não entende esse diagnóstico inicialmente. Então, aí o foco psicológico é importante, essencial, na verdade, em todos os casos, mas nesse essencial para que essa criança cresça entendendo a condição dela, a importância do tratamento, para que não haja abandono do tratamento em fases mais críticas, como a adolescência, e ela, enfim, seguir a vida dela tranquilamente. E dá para seguir a vida tranquilamente com o diagnóstico, né? O diagnóstico hoje em dia tem amplas possibilidades de tratamento, e é essencial que a gente fale dele, não para assustar as pessoas, mas para movê-las a se prevenir e para promover a prevenção. E é interessante nessa fase da infância e da adolescência também ter um aconselhamento na escola. Teve um dia que eu vi o depoimento de uma menina e que ela falava que quando ela, por exemplo, se o nariz sangrasse na escola, como ela tinha HIV, todo mundo ficava em pânico, fazia tipo, todo mundo saía de perto, né? Então, não só a pessoa, a família ter consciência, mas também a escola, né? Que a gente sabe que é um lugar que essa pessoa vai ficar muito tempo, às vezes até mais do que em casa, né? Então, é super importante também esse aconselhamento na escola, até fazer campanha na escola, se tiver algum soro positivo ou não, né? Mas para as crianças também saberem terem contato com isso, para que as lendas não tomem conta da cabeça e do imaginário das pessoas. Tem um movimento até dessa questão, né, dos jovens e da falta de, nem a falta de se prevenir, mas há um movimento de contaminação, né, que eles se organizam em festas e são soro positivo e querem fazer essa contaminação para dar o barato da ansiedade, se for contaminado ou não, se vai fazer o teste, aquela ansiedade. É completamente insano isso, mas acontece. Por que alguns jovens têm ido por esse caminho? Na verdade, a adolescência, né, e toda a parte do cérebro do adolescente é formada diferente, ainda do que o do adulto, né? Então, o adolescente tem essa vontade de aventura, tem essa impulsão, tudo isso é natural da adolescência. Tanto que a gente tem muito mais acidentes de carro e outras coisas, porque eles põem a vida em risco para ter esse barato, né, que você está falando. Só que aí foi para um extremo, né? Foi para um extremo, talvez, claro que cada caso é um caso, mas eu tenho também uma forma de punir outras pessoas e arriscar a vida de outras pessoas, também pôr a sua vida em jogo. Então tem várias coisas envolvidas que é difícil a gente falar um porquê, né? Cada caso é um caso. Mas tem várias questões envolvidas, por isso que é super importante realmente a conscientização, para que se tenha pessoas querendo passar alguma coisa para você, se você tiver prevenido, se você usar camisinha, se você fizer a sua parte, é mais difícil que você caia nisso. E é claro, é super importante as pessoas que estão nesse movimento, a gente entender o que está acontecendo com elas, quais contextos essas pessoas estão envolvidas e também ajudar a atuar auxiliando essas pessoas, né? Doutora, mais eficaz é realmente a camisinha? Sim. A camisinha é a nossa prevenção. Falando da contaminação sexual, a camisinha é a nossa prevenção 100%. O problema é que esses jovens precisam ser educados em como usar a camisinha. Então tem que tirar o ar da pontinha, tem que desenrolar até a base do pênis, ou aprender a manusear a camisinha feminina, que também é uma alternativa, mas pouco explorada nessa idade. Porque daí a gente ouve muitos relatos, fulano teve relação e a camisinha saiu, ciclano a camisinha rasgou. Todas essas situações foram, na grande maioria, erro de colocação. E se ela não é colocada correta, daí você acaba se expondo ao contato de secreções, ao contato sanguíneo. Então, educar esses jovens em como usar o preservativo é uma imensa prevenção. E daí, quando a gente fala das outras formas de contaminação, então, a transfusão sanguínea hoje em dia tem N regulamentações e testes, então já é uma questão muito segura, mas
quando você vai fazer uma tatuagem, quando você vai fazer a unha, enfim, quando você vai ter contato com esse tipo de instrumento, se assegure de que ele foi esterilizado. E para os usuários de drogas que compartilham seringas, daí tem toda uma política de assistência governamental para que eles não compartilhem esses instrumentos e tudo mais. Uhum. Quando a pessoa ela tem algum indício de que ou a camisinha saiu ou furou, enfim, e ela precisa, o que ela precisa fazer? Ela já corre para um posto, ela vai no posto de saúde, vai no pronto-socorro, o que ela faz? Tem uma alternativa ótima hoje em dia que tem para vender na farmácia. Essa paciente, ela pode comprar na farmácia o teste rápido de HIV. Uhum. Mas claro que isso é muito delicado, porque é muito difícil uma paciente fazer um teste sozinha, né? Mas é legal que a população saiba que tem esse artifício. Mas muitas vezes, se você tem um contato imediato, o seu teste de HIV, por mais que esse seu parceiro tenha HIV, não vai vir positivo de imediato. Então é importante que procure uma assistência médica de urgência, se for o caso, para que seja aconselhado, faça os primeiros testes, e daí vai ser avaliado se esse parceiro é conhecido, se não é conhecido, se esse parceiro em que a camisinha estourou for conhecido, vai fazer o teste de HIV do parceiro, antes de tomar qualquer atitude medicamentosa. Mas é legal saber que nos postos de saúde, nos hospitais e nas farmácias você encontra esses testes rápidos para fazer. É super simples, a pessoa pode fazer sozinha, é bem tranquilo. E no SUS é gratuito isso, se Sim. você chega lá com qualquer coisa, então é... E depois de quanto tempo da relação já é possível notar então o vírus? Quando o parceiro é conhecido, a gente pode fazer o teste do parceiro para ter certeza se ele tem a doença ou não. Tá. Não tem a doença, os testes vieram negativos, ótimo, mas eu tenho que manter uma vigilância porque existe uma janela imunológica para que esse vírus se manifeste. Mas daí, caso a caso, tem que ser avaliado quais são os riscos e a necessidade de medicamentos preventivos, profiláticos, que existem hoje em dia, ou não. Porque os medicamentos preventivos também têm efeitos colaterais, então tem que ter indicação médica. Se a pessoa foi infectada e ela já toma a medicação, o vírus ele é anulado ou não? Ele vai ficar lá e a pessoa vai ter que tomar remédio para o resto da vida? Se a pessoa tem o HIV e ela faz o tratamento direitinho, ela pode ter uma carga viral indetectável. Quer dizer, eu não localizo esse vírus no exame dela, porque ela está com tratamento em dia e com o organismo sob controle. Esse é o grande benefício do tratamento que a gente tem hoje em dia. Então, esse paciente vive a vida tranquila sem a manifestação. Agora, se ele tem algum quadro imunológico maior, se ele pega alguma outra doença, isso pode fragilizar esse controle. Por isso que esse paciente tem que fazer acompanhamentos periódicos para ter certeza de que a carga viral dele segue indetectável. Até para quem está em casa, né, os mais jovens que não acompanharam, tem essa questão do HIV que deixa o corpo assim com baixa imunidade, né? E outras doenças elas se aproveitam disso, né? O HIV ele combate o nosso sistema de defesa. Então ele acaba fragilizando, vulnerabilizando esse portador a outras infecções oportunistas. Então, em geral, esse paciente ele não vai morrer, né, na evolução pior da doença do HIV propriamente. Ele vai morrer de pneumonia, de outras doenças que vão chegar ao corpo dele por ele se fragilizar pela presença do vírus. Bom, a gente falou, né, da questão das campanhas, né? E na década de 80, então, tinha aquela proximidade por conta dos ídolos, enfim. Mas e hoje? Né? O que é efetivo como campanha? O que já tem como campanha? Bom, o Ministério da Saúde ele mantém algumas campanhas, mas é isso que a doutora falou, né? O alcance é diferente, né? Você pode ver, se um ídolo aí saiu com alguém no carnaval, tá todo mundo sabendo, todo mundo tá falando sobre isso, porque é interessante. É assim que funciona a cabeça das pessoas, né? Então as pessoas acabam não tendo tanto interesse nas campanhas que existem agora como antigamente, né? Então, o ideal seria realmente também para te dar à família essa educação sexual e essa prevenção, e a gente não só esperar campanhas extraordinárias do governo, né? A gente tem que fazer nosso trabalho em casa, com as nossas crianças. Como você fala, olha, se você se cortar, vem falar com a mamãe, vamos tomar uma vacina de tétano porque o bichinho entra.
é a mesma coisa, né? Explicar a biologia da coisa, você não está ensinando o sexo. Isso é muito importante, né? Também nas escolas. Eu vejo que hoje as campanhas sobre HIV nas escolas estão muito fracas, né? A gente tem campanhas fortes sobre bullying, outros assuntos que estão em alta, mas sobre HIV nas escolas as campanhas realmente estão fracas. Então, a gente vendo esse número crescente, não só de AIDS, mas sífilis e outras DSTs, principalmente para o público adolescente, para o pessoal do ensino médio, então seria um trabalho bacana, né? E continuar com o trabalho que o Ministério da Saúde já faz. É importante, a prevenção é o que a gente pode fazer, né? Na sua opinião, doutora, o que seria mais eficaz? Né? A doutora já deu vários exemplos, mas o que chega realmente, então, ao jovem e agora também às mulheres da terceira idade? A gente precisa levar essa comunicação de formas diferentes, né? Óbvio que uma campanha que atinja as mulheres e os homens da terceira idade não vai ser igual uma campanha que atinge as crianças e os adolescentes, mas fazendo estratégias que você consiga se comunicar com todos os diferentes públicos, facilitando o acesso deles todos ao preservativo, seja ele o masculino ou o feminino, trazendo para a realidade o que é manusear um preservativo, como que ele é inserido, como que ele é colocado, fazendo isso que há tempos atrás era muito ensinado, né? Na escola, muito falado. Tudo isso vai diminuir a chance de contaminação, porque vai mostrar para essas pessoas a importância do cuidado pessoal, né? E é isso que a gente pode trazer para as crianças. Você não vai fazer educação sexual com a criança falando do sexo propriamente, mas você vai mostrar para a criança que ela precisa cuidar dela, que ela precisa cuidar do corpinho dela, que aquilo é importante. Então, eu acho que fazendo a leitura nos mais diferentes segmentos, com formas de linguagem diferentes, se a gente falar mais disso, certamente a gente vai diminuir esse aumento. Bom, a gente está chegando nos minutinhos finais do nosso programa, eu vou deixar então considerações finais. Pode falar, doutora. É super importante falar sobre prevenção e as pessoas se cuidarem, entenderem que a AIDS não tem cara, e nenhuma doença tem cara, né, nem o vírus. Mas falar também para a pessoa que já tem o vírus, né, que hoje, felizmente, ela tem uma vida, tem inúmeras possibilidades, pode ter filho, pode fazer tudo. Isso é um avanço enorme, né, da medicina, de tudo que a gente conquistou. Então, são, eu acho, os assuntos principais para a gente falar, né, sobre o HIV e sobre a AIDS. Tratar o assunto com mais leveza, né? A gente perde o medo quando a gente tem domínio daquele assunto, quando a gente entende melhor aquele tema. Então, tratando com mais leveza, a gente vai conseguir colocar isso na nossa realidade, no nosso dia a dia e falar com menos tabu sobre uma questão que está aí e que precisa ser cuidada, com certeza. Bom, agradeço então a participação de vocês. O programa em discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena. Vou passar assim.